Olá pessoal, no dia 8 de janeiro de 2021 eu publiquei esse vídeo aqui com esse título: LRM, parecer sobre isenção de imposto de renda, cuidado com os equívocos. Eu fiz isso porque estava circulando um documento do Exército Brasileiro sobre um parecer sobre essa isenção aqui, uma possível situação que o pessoal estava achando que poderia valer para todos os militares da reserva. É isso aqui, ó, o parecer número tal do Exército Brasileiro, que ele fala sobre isenção de imposto de renda prevista num determinado dispositivo dessa lei 7.713 de 1988, tá? E aí aqui eu deixei na descrição todas as informações para acessar o tal processo, que tem aqui as credenciais para acessar, o link, tá? E aqui também tem o link da lei, tá? Na verdade, o que acontece? Essa lei, né, esse vídeo aqui eu vou deixar um card aqui, para quem quiser dar uma olhada nesse vídeo aqui também, mas prosseguindo aqui, essa lei, o que ela fala no artigo 6º, inciso 14, que é o dispositivo que é citado num processo do Exército, tá? Ela diz o quê? Que, artigo 6º, vamos lá. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Dentre vários, tem aqui os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e uma série de moléstias aqui, doenças e tal, tá? Mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma. Veja bem que o artigo, aqui o inciso fala reforma, tá? Então parece que houve algum tipo de processo administrativo. O site é esse aqui, o tal do Sapiens. Né? A gente coloca aqui as credenciais ali que eu mostrei. E aí aqui tem o despacho, né? E um parecer. Tá? E eu expliquei tudo nesse vídeo, só que começou a circular agora um documento da FAB, que em tese, ele pode ser acessado nesse site aqui da FAB, produzido pelo pessoal do CCASJ, ou seja, daqui de São José dos Campos, tá? Em que você vai colocar um número que está no documento. O documento é esse aqui que eu vou mostrar. É esse documento aqui. No rodapé dele tem um número, código do documento, certo? Porque ele é assinado eletronicamente. E esse site aqui, ele serve para conferir essa assinatura digital. Você coloca aquele mesmo código que já está aqui e coloca o CAPTCHA, tá? Vamos lá, PK69, autenticar. E aí a gente espera a leseira do site feito pelo CCASJ. De novo. Para quê? Para ele pedir de novo. E aí ele troca o CAPTCHA. Aí a gente vem, tenta mais uma vez. E ele não faz nada. Ele fica um tempão me fazendo perder um tempão de tempo. E quando ele faz alguma coisa, ele vai me dizer que o código está errado. Aqui parece umas letrinhas pequenas por debaixo das letras grandes que não dá para saber. Então vou mandar recarregar esse CAPTCHA. Tem letrinha pequena embaixo da letra grande. Tem letrinha pequena embaixo da letra grande. Aqui, ó. O ARM4, olha. Tem alguma dúvida de que eu digitei errado ou certo? Vamos lá. Mas o site é um lixo. Sinceramente, desculpe o desabafo e o adendo aqui, mas eu, como programador, eu sinto vergonha de existirem colegas que fazem um troço tão ruim assim. Portanto, infelizmente, eu não vou poder mostrar o documento aqui num site oficial da FAB. Vou ter que mostrar esse documento que está circulando pelas redes, que é esse aqui, tá? A menos, é claro, que esse documento aqui seja
um boato, o tal do famoso fake, e esse número aqui não vale de nada. Mas aquele site lá, de vez em quando ele mostra, diz que eu digitei o CAPT errado. Bom, mas vamos lá. Então, quando começou a circular esse documento da FAB, o pessoal começou a reacender a crença de que vão dar isenção de imposto de renda para todos os militares da reserva. Outra coisa também que tem uns textos bastante confusos aqui nesse documento. Então vamos tentar entender, porque é isso que o pessoal quer saber, quer entender o que está escrito aqui afinal. Então vamos lá. Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica e tal e coisa, tá? Nem seja de cumprimentá-lo, passa a tratar da consulta realizada por esta secretaria sobre a aplicabilidade do benefício da isenção do imposto de renda. Aqui, ó. Artigo 6, inciso 14 da Lei 6713 de 1988. Aos militares da reserva remunerada. Gente, primeira coisa, não é porque falou aqui de forma genérica aos militares da reserva remunerada que quer dizer que são a todos. Como eu expliquei no vídeo anterior, aos militares da reserva remuneradas que se encaixem nisso aqui, ó. Artigo 6º, inciso 14 da Lei de 1988, que nós já vimos aqui, que é o pessoal acometido por acidente ou doenças. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui no documento. Sobre o assunto, esta Cefa encaminhou o ofício 12 de janeiro, apresentando a seguinte consulta. Tá? E aí ele coloca aqui, transcreve o que havia feito em 12 de janeiro. Tá? Sobre o assunto, esta secretaria foi provocada quanto ao tema debatido no parecer tal. E quem é esse parecer aqui? Esse parecer é o do Exército Brasileiro. Tá? Que é esse aqui, ó. 1649/2020, conjuro EB, CGU, AGU. Né? Infelizmente eu tenho que ficar aqui mexendo no OBS para trocar. 1649/2020, conjuro EB, CGU, AGU. Tá? Que é aquele parecer que eu já expliquei no outro vídeo. Tá? A qual foi instada, né, essa secretaria aqui adjunta, o conjuro do EB, foi instada a responder os seguintes questionamentos em verbis, ou seja, ele está transcrevendo a transcrição que já foi feita lá. Tá? Se a gente olhar lá nesse parecer, está igualzinho. Ao aplicar o entendimento de que os proventos previstos pelo militar em decorrência da sua transferência para a reserva remunerada seriam contidos no conceito de aposentadoria, é o caso do fulano, aqui tem um nome, a gente não precisa divulgar tanto assim o nome dessa pessoa, concedendo-lhe o benefício de isenção do imposto de renda conforme aquela lei e tal. Não sendo imperativo, o mesmo está reformado. O que ele quer saber com isso? O militar entrou com o processo administrativo, ainda não estando reformado, ainda na reserva remunerada, requerendo que fosse dada a ele isenção conforme esse artigo, tá? Dessa lei. E aí eles estão perguntando, é possível eu dar para esse militar esse benefício? O B é a mesma pergunta do A, sendo que de forma genérica. É possível aplicar entendimento que os proventos recebidos por todos os militares em geral, ou seja, não é o caso daquele processo administrativo daquele fulano, mas é por qualquer outro que venha entrar com processo administrativo, ou mesmo não, já conceder esse benefício, né, automaticamente, desde que ele esteja lá enquadrado naquela lei de 1988. Em decorrência de sua transferência para a reserva remunerada, estariam contidos no conceito de aposentadoria aos demais militares da reserva remunerada acometido por doenças graves. Olha aqui, ele sempre repete, tá? Tal lei. Concedendo-lhes o benefício e tal, não sendo imperativo que os mesmos estejam reformados. Ou seja, para qualquer militar em geral, né, que esteja enquadrado nessa lei, mas ele ainda não está reformado, posso dar o benefício, mesmo ele estando só na reserva, não estando reformado ainda? É isso que está perguntando. É possível iniciar os trâmites administrativos para promover a alteração da portaria tal? Ou seja, para refletir isso aí. Né? Por que eles estão fazendo esse questionamento? Porque existe uma decisão do STJ nesse sentido.
Desta feita, em resposta a questionamentos do Conjure B, assim consignou em ver bis. Conclusão. Nestas condições, conclui-se que a isenção posta na lei tal deve alcançar os militares que estejam na reserva remunerada e que estejam nessa situação da lei tal. Por fim, por mais que o ato declaratório não vincule as Forças Armadas, é prudente que o órgão assessorado aplique o entendimento do STJ no sentido de que a reserva remunerada equivale à condição de inatividade contemplada naquela lei. Tá? De maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar que estiver nesta condição. De novo, eu falei no outro vídeo, reserva remunerada e esteja enquadrado em alguma das situações daquela tal lei. Tá? Então, o que permitirá a concessão de tal direito via administrativa. Tá? Promover alteração na tal portaria, com certeza para... Eu não abri essa portaria para ver o que está escrito lá, mas com certeza é para refletir essa decisão. Aí, continuando aqui, depois de toda a transcrição do processo lá do EB, ele coloca aqui que, em resposta, o CONGEP inferiu pela ausência de legalidade, pois verifica-se que a lei contempla apenas aqueles na condição de reformados, seja por idade ou motivo de saúde. Tá? O que ele quis dizer com isso? Ou seja, realmente uma pessoa perguntou, eu entendi que o Exército está concedendo e a FAB está dando toco. É mais ou menos isso. O CONGEP realmente está querendo dar o toco. Por quê? Ele leu aqui o artigo da lei, nós vamos voltar nele lá, e ele diz que só contempla reforma, seja por idade, seja por doença. Ou seja, digamos, aqui no inciso está dizendo aposentadoria ou reforma, certo? Motivada por acidente, certo? Mesmo que a doença tenha sido contraída depois da reforma. Ou seja, se a doença foi contraída depois da reforma, é sinal de que o militar já estava reformado por idade. Se não, é porque ele foi reformado por um desses motivos. Por isso que o CONGEP está dizendo que seja por idade ou seja por motivo de saúde. Mas é só o reformado, porque lá no artigo da lei está escrito só reformado. Então, diante do exposto, esta CEFA encaminha esse parágrafo aqui, a meu ver, é o mais confuso. Porque esse acima aqui do Exército, com essa omissão aqui de um nome do fulano aqui, deixa a leitura um pouco confusa. Mas quando a gente vai lá no processo do EB, a gente entende. Aqui tem um nome. Então você troca aqueles 3 pontinhos ali por fulano. Aí você vai entender o parágrafo numa boa. Agora esse aqui. Diante do exposto, esta CEF encaminha a consulta formulada ao CONGEP, ou seja, ele está encaminhando tudo isso ao CONGEP, bem como sua resposta, com o parecer do Exército Brasileiro em anexo, ou seja, tudo que rolou lá no EB está caminhando lá para o CONGEP. Tão somente para fins de conhecimento e ampla divulgação ao efetivo apoiado. Haja vista que a aplicabilidade do benefício de isenção do imposto de renda, previsto no artigo 6, aos militares apenas se insere ao da reserva remunerada, no âmbito da aeronáutica. Ou seja, eu acho que das duas uma, ou eles estão querendo dizer que a alteração do entendimento é para ser acrescentado, a esse entendimento é para ser acrescentado a reserva remunerada, os militares da reserva remunerada, desde que enquadrados na lei de 1988. Tá? Ou então, ele quer dizer que o CONGEP viajou na maionese, que não era para falar de reformado, era para falar de reserva. Não sei exatamente o que a CEFA quis com esse parágrafo. Ficou meio confuso, mas eu acho que é mais a primeira opção. Ele está dizendo que está havendo uma alteração do entendimento com base numa decisão do STJ, do entendimento do STJ, de que tem que acrescentar o pessoal da reserva remunerado desde que enquadrado lá no artigo da lei, nesse benefício. Beleza? Então, mais uma vez, não há intenção alguma em dar isenção de imposto de renda a todos os militares da reserva remunerada, mas somente aqueles que estão enquadrados aqui no inciso 14 do artigo 6º dessa lei 7.713 de 1988, que nem é uma lei militar, é uma lei geral. Tá?
Falei muito. Eu pretendia com o vídeo de hoje falar outro assunto. Preferi falar de um assunto só porque eu vi que ia ficar grande para explicar direitinho. Então, gente, tira da cabeça a ideia de que vão fazer alguma coisa pra gente. Tem gente achando, para compensar o altos estudos pro pessoal da lacuna, que ficou na lacuna. Não tem nada disso. Queria que fosse também, mas infelizmente não é. Valeu? Até mais.